Bom dia, gente. Bem-vindos aí para a nossa aula de gestão financeira, nona aula. A gente está chegando aí a 50% da parte pedagógica do trabalho desse módulo e vamos dando continuidade. Vou virar a página, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas a todos. Virando a página aqui, a nossa aula 9. A frase é a mesma e eu acho que a gente tem, né, no coletivo aí a grande possibilidade de aumentar o nosso olhar sempre. Virando a página, falando do quiz 9, né? As respostas são individuais e não é uma atividade que ela vale nota, né? Ela é uma atividade bem light e vocês respondam aí com bastante tranquilidade. No máximo amanhã eu estou subindo esse quiz 9, ele tem basicamente duas perguntas e uma terceira, se vocês quiserem responder. E aí, virando a página, explicando, podem Professor, responder. Pois não, Maria? deixa eu só fazer uma pergunta. É sobre a conclusiva, que o senhor Pode. postou lá que vai ser 1 hora de prova. Isso. Então, mas aí, que nem eu, minha internet não é muito boa, fica caindo toda hora. Eu tenho um bebê de 2 meses. Aí eu estou assistindo a aula, eu tenho que estar dando mamar para ele, estar cuidando dele, essas coisas. E eu acho que 1 hora de prova é muito pouco tempo, professor, para fazer as contas tudo. Não tem como Então, aumentar o tempo? eu posso aumentar. A referência é 60 minutos. Mas, por exemplo, para fazer as contas tudo, talvez seja no máximo 3 contas, tá, Maria? Não é muita coisa. Porque também a internet não é muito boa e fica caindo toda hora. E é Certo. várias coisas, né? Seria bom se aumentasse um pouquinho do tempo, 1 hora e meia, 2 horas, que Tá. aí daria tempo para todo mundo fazer. 60 minutos sempre é a referência, mas a gente coloca essa referência e na prática acaba acontecendo, né? Porque no dia vocês entram no Meet e avisam que chegaram, que vocês vão começar a fazer a prova, tem aquele horário determinado e depois eu só fecho a prova depois que a última pessoa terminou. Então, se existe aí um atraso, sem problemas nenhum, e a gente vai considerar. Mas, em tese, 60 minutos para 10 questões é o dobro do tempo de qualquer concurso. Mas, pode ser um pouco mais, sim, com certeza. Bom dia, Timóteo. Entendi. Então o senhor vai estender um pouco mais, né? Na prática, a gente acaba estendendo, né? Não tem problema. Tá bom, então. Obrigada. Pro, e para quem está no trabalho, como que vai ficar essa prova? Então, a gente pode, de repente, fechar um horário que seja das 9 às 10, ou não, 9 às 10 é o nosso horário aqui já, né? Você talvez tenha que negociar aí, Lúcia. Não sei se é possível, lá no dia da prova, negociar esse horário. Eu estou tentando negociar com a empresa, mas está difícil. Tá. Pro. Aí, no meu caso, é a primeira vez que acontece, né? De uma pessoa, de repente, tá em trabalho. Mas hoje em dia está acontecendo muito isso. Lá na outra escola, a gente tem muitos casos de alunos que precisaram começar a trabalhar, né? Eles são adolescentes, mas eles precisaram começar a trabalhar no horário da aula. Então, a gente vamos ver o que é possível fazer. Fica Tá bom, anotado aqui. tá bom, obrigado, professor. Eu estou com essa preocupação, porque eu não parar o serviço, eu não posso. Eu vejo a aula com o celular no bolso. Eu Certo. ouço a aula, eu nem vejo. Eu só ouço. Ok. Esse Quizlet, ele Obrigada, viu, prof? é para responder até a semana que vem, né? E talvez possa acrescentar alguma coisa na nota de vocês.
Tudo bem? Por essa participação. A gente dá uma pausa para um quiz que vale 10, né, que seria o sexto, o penúltimo, e vamos fazer esse agora light, que é basicamente um feedback para mim dos nossos trabalhos. Virando a página. O operacional, acho que não vai mudar, não tenho perspectiva de fazer nada diferente, mas se tiver uma proposta, seja de um outro professor, de repente a gente anota e verifica. O contrato é o mesmo, né? Virei a página aqui. E acho que está correndo bem, mas vocês, nesse feedback, podem estar sugerindo algo se quiserem, não tem problema nenhum. Virando a página. O boletim dessa semana, gente. Acho que já foi lido para vocês, mas não custa nada ler de novo. Ele foi publicado no dia 12, segunda-feira. Prezado aluno, atento às sugestões apresentadas no início deste semestre pelo nosso corpo discente, vocês, né? Principalmente no tocante à falta de comunicação por falta da faculdade, informamos que as seguintes ações foram incorporadas pelo Instituto de Educação Superior, né, a Faculdade Flamingo. 1. Pesquisa de satisfação. Sua opinião é muito importante para nós. Contamos com 5 minutos de sua disponibilidade. Acesse o link. O nosso quiz agora, o 9, ele é mais ou menos isso também, né? Mas ele é dirigido para a nossa disciplina aqui de gestão financeira. 2. Dia 21, quarta-feira da semana que vem. Então, não haverá aula. Ele é feriado. O que o município antecipou foram alguns feriados que o município tem mais poder de mexer. Mas no dia 21 de abril, não foi deslocado esse feriado. Então, dia 21 de abril continua no mesmo dia, quarta-feira da semana que vem, e é feriado. Então, esse feriado não foi compensado nas medidas municipais relativas à contenção da pandemia Covid-19. Eu que sou de 2 municípios, né? Eu trabalho com vocês aqui nesse município de São Paulo e trabalho com os meus alunos da rede estadual no município de Barueri. E lá também o prefeito, ele antecipou outros feriados. Então, aí o calendário, ele fica diferente. Só uma questão de curiosidade para vocês. Nesse momento, lançamos a terceira ação, que é a divulgação de um boletim semanal apresentado diariamente pelo professor, com o objetivo de publicizar os principais acontecimentos da instituição. Esperamos que com essas medidas atendamos, né, cada vez mais às suas expectativas. Então, isso é mais uma medida, né, que a instituição está fazendo, apesar de ser lido várias vezes, existe aquela, às vezes, de repente, por uma dor de barriga, um aluno que não pôde assistir a aula ontem, ele toma conhecimento da informação agora. E, do meu ponto de vista, sendo o professor, a gente tem esse costume de falar a mesma coisa várias vezes. A minha frase epígrafe, ela está sendo multiplicada aí em todas as aulas. A gente tem alguns colegas professores que colocam frases epígrafes nos e-mails, e essas frases, elas se repetem né, a cada e-mail que eles mandam. E é muito legal, pelo menos eu gosto disso. Vamos lá, virando a página, gente. Se não tiver claro, vocês podem me interromper. Você fica à vontade, eu não vou achar ruim, não. Então, ó, feedback do 8. Então, ele está mais ou menos assim, né? O feedback parcial eu continuo preparando. Eu já... O primeiro quiz que valia 10, ele era o quiz 4. Então, eu já terminei toda a tabulação e agora falta só atribuir nota, né? Então, eu fiz uma referência e agora
eu já decidi, né, que daquele quiz 4 tinha 5 questões úteis e cada questão vai valer 2 pontos, né? E eu vou estar tirando lá aquele 1/10 de alguma coisa que não foi combinada. Ô, professor, só mais uma pergunta. Faça. Sobre as continuadas do senhor, que o senhor falou que dos quiz vai tirar as 4 melhores notas, não é isso? Exatamente. Então, as continuadas do senhor vai ser esses quiz? Sim, exatamente. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. O quiz eu acho que é uma forma moderna de chamar, né? Quiz nos Estados Unidos é um questionário, é uma avaliação, né? Às vezes aparecem alguns quizzes virtuais, né? E aí é uma brincadeira de pergunta e resposta. Então, na nossa aula, eu tenho batizado de quiz, mas cada quiz, alguns eu aviso que são lights e outros eu aviso que valem nota. Esses que valem nota são as nossas continuadas. Na próxima aula deve ter o sexto quiz valendo 10, e depois na outra aula também, o sétimo, né? Antes de uma semana antes do início de maio, a gente precisa ter o último quiz, o quiz 7. Quer dizer, o sétimo quiz valendo 10. E dessas 7 notas, repetindo, as 4 melhores notas serão a avaliação continuada da disciplina de gestão financeira. Então, falando especificamente do quiz 8, que foi o da semana passada, que vocês tiveram 4 dias apenas para Bom fazer. dia, professor. Oi, Marina. Esses aí vão ser individual ou em grupo? O próximo é individual. Ah, tá. Esse valendo 10 é individual? Então, Marina, desses 5 que vocês já fizeram, valendo 10, tiveram 2 em grupo e 3 em individual. O próximo quiz, valendo 10, eu ainda não pensei. Talvez seja em grupo, talvez seja individual. Talvez eu faça, eu tenho 2 testes que eu queria estar fazendo ainda, não sei se eu vou conseguir, mas talvez esse quiz, o sétimo quiz valendo 10 seja em dupla, e o sexto quiz valendo 10 seja em dupla, e o sétimo quiz valendo 10, ele seja em grupo. Tá bom, Pro. Mas eu não decidi isso ainda, Marina, tá bom? Tá bom. Gente, ó, desse quiz, o 8, ele ficou mais próximo com a cara da prova, né? E aí, o que eu coloquei lá, não sei se ficou claro, mas é que por ali vocês conseguem ter uma referência de tempo, né? Então, por exemplo, o que foi comentado aqui pela Maria, como ela tem dificuldade de conexão e de condições, né? Então, 10 questões na medida de tempo que ela fez, 60 minutos não será suficiente. E em cima dessa referência é que a gente pode, e vocês puderam estar fazendo essas sugestões. E a gente vai adequando, né? Mas na prática mesmo, 60 minutos é a referência, e no dia mesmo da continuada, a gente acaba abrindo num horário e fechando depois. Não fica assim a ferro e fogo, 60 minutos, tá bom? Então, as 5 primeiras questões, a gente tem aí 2,8. É como se fosse, na média, 3 alunos errando. A questão 1, por exemplo, ninguém errou. A questão, eu não decorei, mas a questão 2 ou 3, teve um aluno errando, né? Depois teve, nas outras questões, 3 alunos errando, 4 alunos errando, e quando a gente faz a média dessas 5 questões, a gente tem 2,8, quase 3 alunos errando pelas 5 primeiras questões. Falando da questão 6, né, que era um teste ainda, né, de questão alternativa. Então, na questão 6, tem 14 alunos aí que, na média, erraram pelo arredondamento, e teve gente que escolheu a publicação francesa. Então, tinha o valor lá,
e em vez de, na parte decimal, escolher uma alternativa que tinha vírgula, escolheu uma alternativa que tinha o ponto, né? Vamos supor, eu vou falar assim de R$ 4,50, né? Então, é 4,50. E a pessoa escolheu, isso é um exemplo, né? 4,50. Aí escolheu a alternativa errada, que é a publicação americana. Isso aconteceu na questão 6. Na questão 9, tem 9 erros que a pessoa fez a conta como se fosse juros simples, né? Ela pegou o valor da taxa mês e multiplicou pelo período. E aí ficou uma resposta errada porque ela fez uma conta de vezes. E no enunciado ele pede, né? No regime de capitalização composta, qual é a taxa no acumulado do período. Eu não lembro se lá na prova eu coloquei 3 ou 4 meses, mas acho que é 4 meses. E aí a pessoa multiplicou por 4, em vez de capitalizar 4 vezes. Então, esse foi 4, Angélica? Então, Foi, eu não professor, foi decorei, 4 mas meses. tá. Sim, Sendo foi 4 ou 4 3, meses. tanto faz. No caso, a pessoa multiplicou, então ela errou. Aí foram. E eu esqueci de colocar a quantidade aqui. Mas alguns alunos fizeram esse tipo de erro. Acho que foi em torno de 8 ou 9 também. Continuando aqui, na questão 9, né, quando a gente fala sobre, para ficar claro para vocês, a utilização de porcentagem, basicamente é para facilitar a comparação, né? A palavra-chave aí é utilizar uma frase que tem a palavra comparar. Então, existem duas grandezas, uma grandeza monetária e uma grandeza percentual. Então, a gente divulga a percentual porque fica mais fácil de comparar, né? Se eu falar para vocês que existem aí, entre aspas, vou usar uma questão da pandemia, vamos supor, 200 mortos, né? Então, 200 mortos pode ser muito e pode ser pouco, né? Por quê? De repente é 200 mortos no mundo ou 200 mortos numa cidade. E se a gente fala entre aspas, aí, morreu 2%, aí fica mais fácil de imaginar essa situação, seja qual o contexto for, né? Se for 2% de uma cidade, 2% de um estado, 2% do país ou 2% do mundo, né? Continua sendo 2 em 10, e fica mais fácil dessa comparação. Então, a palavra-chave na pergunta, por que se utiliza, né, porcentagem, é para essa finalidade, facilitar comparações, comparar grandezas, né? E a última pergunta, sobre quando a gente trabalhou a aula de capital de reserva, a gente não trabalhou na história corporativa, a gente trabalhou a questão do capital de reserva dentro do que o Mauro Rauft fala, que é o nosso referencial teórico. E aí ele fala que, basicamente, né, a gente usa o capital de reserva para emergências. Então, existe uma reserva que a gente faz assim, essa reserva é para o meu próximo carro. Essa reserva é para o meu próximo presente de aniversário, né? E aí essas coisas acabam acontecendo. Mas existe o capital de reserva que é para uma futura emergência. E lá no texto, quando eu falo para vocês, ou na aula, de preferência que as emergências não aconteçam. E quando eu tiver a reserva, ela vai se prestar para quê? Para a nossa aposentadoria. Então, basicamente é isso: emergências e aposentadoria. Então, é isso. Esse é o feedback do quiz 8. A Tainá comentou alguma coisa aqui.
Então, a crise pode ser uma emergência, o desemprego também pode ser uma emergência. Então, atende a primeira parte da pergunta, Tainá. Tudo bem? Aí, quando você fala da crise, ou você fala do desemprego, você está dando exemplos de situações de emergência que acontecem na história de vida das pessoas. Posso virar a página? Alguém quer perguntar algo? Estão virando a página, gente. Então, a gente vê basicamente hoje duas ferramentas: o fluxo de caixa e o demonstrativo financeiro. Gente, ó, tem um breve texto que eu vou subir no Que Mágico, mas é assim, quando a gente fez aquele orçamento, aquele exemplo de orçamento, aquilo também poderia ser chamado de fluxo de caixa e aquilo também poderia ser chamado de demonstrativo financeiro. Então, num fluxo de caixa, no demonstrativo financeiro, a gente tem lá as receitas e as despesas, né? As receitas, elas podem ser qualquer tipo de ganho, um salário, um bico, uma hora extra, de repente um presente, né? Então, tudo isso são receitas que pode ter aí na história de vida de uma pessoa. E o demonstrativo financeiro, ele também tem essas receitas, né? E a gente vai colocando essas situações. Nas despesas, aí varia de pessoa para pessoa. No caso, falando... E também de empresa para empresa, né? Se eu sou uma empresa do setor agrícola, e eu sou uma empresa do setor de indústria, eu sou uma empresa de serviço, então, dependendo de cada uma dessas empresas, a gente tem um tipo de despesa. Algumas pessoas aqui, por exemplo, eu conheço uma pessoa que gosta de dar presente para todo mundo. Então, ela, se gosta de dar presente para todo mundo, ela precisa ter na sua despesa, né, a provisão desses presentes. Então, se a pessoa tem lá 3 sobrinhos, 2 tios, uma madrinha, e são pessoas que ela gosta de dar presente para essas pessoas, então a verba de presente precisa estar lá na parte de despesa, e a pessoa vai provisionando. Isso só para dar um exemplo assim de diferencial, mas depende de cada um de nós aí, né, essa questão aí do fluxo de caixa e do demonstrativo financeiro. Agora, gente, ó, o fluxo de caixa, dando especificidade para ele, o que acontece? Quando começa a aparecer a diferença? Na sazonalidade. Vamos supor que eu sou um professor que tem uma remuneração semanal. Então, eu sou um professor que tem uma remuneração semanal, eu posso fazer uma projeção por semanas. Na maioria dos casos, uma pessoa ela tem aí remuneração que é mensal. Então, ela faz projeções para vários meses. E tem, de repente, aquelas pessoas que são diaristas, né? Eles têm receitas por dia de trabalho. Bom dia. E aí, de repente, para essa pessoa fazer um fluxo de caixa, é interessante fazer um fluxo de caixa diário. Aí, essa sazonalidade, essa periodicidade, né, depende de cada realidade. Então, a pessoa que recebe diárias, ela tem receitas por dia, e ela vai fazendo essa projeção pelos dias que ela trabalha. Uma pessoa que tem aí pagamentos semanais, ela pode fazer essas projeções por semanas de trabalho. E o que é mais comum, aquelas pessoas que têm remuneração mensal. Aí elas vão fazendo, assim, projeções mês a mês. Isso é o fluxo de caixa. Aí, todo fluxo de caixa, na teoria do fluxo de caixa, a gente precisa ter, no final daquele período, vamos supor que eu sou um diarista, no final do dia, eu preciso ter
Meu fluxo de caixa zerado. Eu estou falando das diferenças. Então, o que acontece? Existe no fluxo de caixa uma linha lá que é déficit e superávit. Se no dia sobrou um valor, isso é superávit. Só que o que acontece no fluxo de caixa? O superávit ele vai para uma aplicação. Então, só para facilitar a conta, se eu tenho R$ 100 sobrando, e esses R$ 100 ele vai para a aplicação, o que acontece com o meu fluxo de caixa naquele dia? Ele zera. Então, na teoria, a gente precisa manter ele zerado. Se a gente é gestor financeiro, a gente vai manter esse fluxo de caixa zerado. Agora, se eu tenho um déficit, está faltando 100, então eu preciso buscar esse 100 em algum lugar para cobrir o meu caixa naquele dia, se ele for diário. Se eu tenho um regime que é mensal, e eu faço o meu fluxo de caixa mensal, e de repente eu vou usar o mesmo número só para facilitar o raciocínio, o que acontece? Está faltando 100, eu vou atrás desses 100, vou captar esse 100, geralmente de um empréstimo. E aí ele entra na linha de déficit e na hora de bater o fechamento, o fluxo de caixa ele precisa estar zerado. Então, o gestor financeiro ele vai cuidar para que valores que sobram estejam aplicados e valores que faltam eles sejam captados, né? E quando a gente faz uma projeção, o que acontece? A gente tem ideia de momentos que a gente vai precisar de recursos, ou vai ter uma ideia de momentos que a gente vai aplicar recursos. E se a gente tem essa projeção no tempo, a gente consegue negociar, né? Se a gente consegue negociar, seja para a captação, taxas menores, para a aplicação, taxas maiores. Então, a gente vai buscar essa situação. Deixa eu ver. Não, o comentário aqui é mais operacional no chat. Então, em termos de fluxo de caixa, é isso que a gente precisa cuidar, né? Que se a gente olha no tempo e a gente tem essa perspectiva, o que acontece? Então, para o dinheiro que falta ou para o dinheiro que sobra, a gente sabe e vai trabalhando para escolher aí a melhor aplicação. Perguntas aí do fluxo de caixa. Não? Agora, falando do demonstrativo financeiro. Gente, das diferenças. Aí, no caso, mesmo que eu seja um diarista, mesmo que eu seja uma pessoa horista ou uma pessoa mensalista, no demonstrativo financeiro a gente faz uma projeção mensal. O fluxo de caixa, ele pode ser de curto prazo, né? Mais ou menos 6 meses, e o demonstrativo financeiro, geralmente, ele é de longo prazo. Ele é para mais de um ano. Então, a gente precisa ter uma perspectiva de como vai ficar as nossas finanças, pelo menos, no mínimo, aí, no período de um ano. E aí, o que acontece? A gente está fazendo aqui uma gestão do nosso patrimônio, né? A ideia é essa, né? Na gestão financeira, a gente tem essa meta de fazer que o nosso patrimônio ele aumente. Então, a gente precisa ter essa projeção de forma que perceba que esse patrimônio ele está aumentando aí a cada período, né? E que a gente está fazendo ações para que esse patrimônio ele seja maior ano a ano, né? E em termos de se tem aí uma boa gestão, tem valores sobrando. Desses valores sobrando, a gente vai fazer o quê? Investimentos. Naquele livro do Mauro Rauft, que eu publiquei aí a semana retrasada, tem lá os investimentos
possíveis, né? E tem vários exemplos. Mas eu posso falar, assim, basicamente, de 3 grupos, né? O primeiro grupo seria imóvel. Então, eu posso estar comprando um apartamento, uma casa, um terreno, né? E isso é um tipo de investimento. E só é investimento mesmo se ele ajuda a aumentar o nosso patrimônio. A casa valoriza, o terreno valoriza, né? O apartamento valoriza. Mas, às vezes, eles valorizam, assim, a longo prazo. De repente, eu posso ter o que é mais comum, né? Uma oferta de um terreno que uma incorporadora nos procura e fala assim que começou a fazer o lançamento de vendas de lotes de terrenos numa região A, numa região B, né? Então, a gente precisa estar estudando muito bem aí como é que aquela região vai crescer e se valorizar. E isso nos interessa, né? De forma que esse terreno realmente seja um investimento. Agora, passa 5 anos, passa 10 anos e aquela região ela não se desenvolve, o que acontece? Aquele terreno praticamente ele não se valoriza e ele vai ficar naquele mesmo valor, naquele mesmo nível, por 5 anos, 10 anos, né? Então, esse estudo de perspectiva daquele local onde a gente compra o terreno precisa ser feito. Isso pode afetar menos num apartamento ou numa casa, mas a ideia também é a mesma. De repente, a gente pensa que um imóvel vai valorizar e ele não valoriza, né? Então, fica um dinheiro, entre aspas, empatado naquele lugar. No caso do apartamento, do terreno, a gente pode estar alugando, né? Em tese, aí, o valor do aluguel é mais ou menos 1%. Isso passa a ser o retorno, né, para o nosso investimento em imóvel. Agora, por que é mais ou menos 1%? Porque existe também a questão da valorização. A gente espera que a gente acerte no local que está em desenvolvimento, então aquele terreno está valorizando. E, ao mesmo tempo, a gente está ganhando aí, por um contrato, em média, de 3 anos de aluguel, 1% ao ano, né, do valor do imóvel daquele aluguel. E existe aí a valorização. Então, esse é um tipo de investimento, falando aí do imóvel. Um outro investimento é a questão do negócio próprio. Uma pessoa, ela pode estar pegando um capital e, de repente, um investimento que... Eu vou falar da minha primeira experiência, né? Trabalhando aí em planos de negócios para uma multinacional, ela sempre considerava a situação de compra de terreno para transformar em estacionamento, né? E aí, eles usavam essa referência. E eles tinham planos de negócios para estacionamento. Então, eles eram incorporadoras também. Aquele terreno, valorizando, eles poderiam estar transformando num empreendimento imobiliário. Mas, no mínimo, aquele terreno, entre aspas, parado, ele era um terreno aberto, que era muito facilmente transformado em estacionamento, e ele dava um percentual de retorno. Então, isso é um investimento. E depois, qualquer outro negócio que eles fossem investir, né, eles estavam usando aquele parâmetro, né? Trazendo um pouco mais para perto de nós, vamos supor aí que a gente fale de uma padaria. Eu tenho um capital que eu consigo abrir uma padaria. Aí essa padaria, ela me dá 7% de retorno ao ano. É mais que a poupança. Então, vale a pena investir nessa padaria. E aí, essa padaria, ela se confirma nesses 7% ao ano. E eu posso ter oportunidades de já estar abrindo outros negócios próprios. E vamos supor que eu queira abrir uma lanchonete. A gente vai falar aí de uma consultoria, de
Eu lembro, por exemplo, da padaria, porque eu tinha um amigo que tinha uma padaria e depois na consultoria ele quis abrir uma lanchonete. E aí a gente fez o estudo e nesse estudo o que que acontece? Essa lanchonete ela tinha que dar no mínimo retorno de 7% ou mais, né? Porque senão ele estaria investindo na padaria, né? Reinvestindo dinheiro na padaria para que aqueles 7% certo eles continuassem, né? Então, o negócio próprio a gente considera. Nem que seja a questão de ser um vendedor temporário da Avon, um vendedor temporário da Natura, um vendedor temporário de uma dessas vendas diretas de cosméticos, isso também precisa ir para a ponta do lápis e a gente precisa verificar o que vai estar dando retorno. O terceiro, eu falei de três grandes grupos, né? O primeiro, imóveis, o segundo, negócio próprio, e o terceiro, papéis. Então, uma caderneta de poupança é considerado como investimento em papel. A gente tem lá um contrato de caderneta de poupança e a promessa é estar pagando lá 6% ao ano. Mas eu posso comprar uma letra de câmbio, que é um outro tipo de papel, eu posso estar comprando aí um título de capitalização, que é um outro tipo de papel, eu posso estar comprando fundos, né, de ação imobiliária, fundos de ações cambiais, fundo de ações que é um terceiro tipo de papel, né? Imobiliário, cambial e ações são exemplos aí de fundos genéricos, que eu aconselho que todo mundo que está pensando no imóvel, ou está pensando aí em moeda estrangeira, ou está pensando em ações, pode começar a conhecer esses mercados via fundos. Aí o risco é menor. E depois pode estar comprando, no exemplo das ações, um papel que a gente sabe aí, de repente, vamos supor que a gente tem informação da Petrobras, que é o exemplo mais comum e mais clássico. Vamos supor que a gente tenha informação de que vai haver investimento, que o lucro da Petrobras vai aumentar muito. Então, a gente vai e pode, né, estar fazendo investimento em ações da Petrobras. E a gente vai precisar de uma mediadora, uma corretora ou um banco de investimento para que a gente esteja fazendo isso. Então, basicamente são esses. Tem um quarto tipo de investimento que é o que vocês estão fazendo e que a gente precisa considerar sempre, né? Que é os estudos. Seja em qual desses exemplos de investimentos que eu passei para vocês, se eu vou me aventurar no mercado imobiliário, eu preciso estudar o mercado imobiliário. Se eu vou me aventurar num negócio próprio, a gente faz um estudo, a gente faz um plano de negócios, né, e a gente estuda aquele negócio próprio. Se a gente vai investir em papéis, seja qual papel for, a gente precisa estar fazendo o estudo daquele tipo de papel. E depois tem a questão do próprio investimento, né, da nossa profissão. O fato de manter o estudo sempre, o que garante para nós? Não é riqueza, garante empregabilidade ou garante perspectiva. Aquela pessoa que sobrevive no mercado por mais tempo é aquela pessoa que se investiu mais nesse sentido. Se um professor, hoje, ele é entrevistado sobre metodologias ativas e, de repente, ele faz aquela cara de paisagem com uma interrogação enorme no rosto na hora da entrevista, desculpem aí, então esse professor ele já perdeu um ponto, né? Porque ele precisa estar inteirado
das informações em relação a metodologias ativas, se ele usa minimamente, o que ele usa, se ele não usa e como usa. Então, ele precisa ter, por exemplo, esse tipo de investimento na profissão dele. Então, são aspectos que a gente precisa estar considerando. E quando a gente pensa na nossa demonstração financeira, é isso que esse patrimônio que a gente vai potencializando ao longo da nossa vida, né, profissional e de trabalho, para que tudo isso ele vá se constituindo para quê? Para que a gente tenha aí um ganho perpétuo, um ganho que seja por toda a nossa vida, não é? Não é um ganho para aquele tempo de trabalho, mas é um ganho que ele vai estar acontecendo até depois que a gente pare de trabalhar. Então, ele precisa estar nos ajudando. Então, é um ganho perpétuo, um ganho para a nossa própria vida. E potencializando essa fala, que é mais atual agora, nos dá segurança para que cada um de nós aí esteja construindo a nossa qualidade de vida. Ok? Então, isso precisa ser pensado. Se a gente tem qualidade de vida, a gente vai gastar menos em remédio, a gente vai ter menos problemas com despesas extraordinárias de saúde, e a gente vai melhorando a nossa longevidade com saúde também. Infelizmente, um dos primeiros casos de aposentadoria de professor que eu conheci, o professor Flávio, Deus o tenha, ele era um professor da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, naquela época, gente, o professor, isso, deixa eu ver, foi quando eu entrei, 2010. Ele estava se aposentando como professor, em 2 cargos, uma aposentadoria de R$9 mil. Eu me lembro que a aposentadoria dele saiu em novembro, e ele passou a ganhar o dinheiro da aposentadoria. Gente, é uma experiência que não é comum, mas é uma experiência triste, porque depois se descobriu que ele não cuidava da saúde dele, né? Aí ele se aposentou bem, 2010, um salário de R$9 mil para um professor, valor líquido, R$9 mil. Ele faleceu sozinho no dia 25 de dezembro. Ele se aposentou em novembro, e ele faleceu sozinho no dia 25 de dezembro, e o corpo dele foi encontrado uma semana depois, na passagem do Ano Novo, que a família foi visitá-lo. Aí descobriram que ele estava morto há uma semana. Uma história triste, mas para marcar. Isso aconteceu comigo. O meu primeiro colega que se aposentou lá em 2010, se aposentou muito bem, mas de repente ele tinha o dinheiro da perpétuo aí da aposentadoria, mas ele não tinha qualidade de vida. E é uma coisa que a gente precisa cuidar. A gente precisa, de repente, uma pessoa agora está se matando de trabalhar para que tenha essas coisas, mas o que ela está fazendo com a sua própria saúde, né? Então, isso precisa se pensar. Esse investimento ele precisa estar acontecendo em todos os níveis. Eu acho que se a gente vai cuidando do nosso cognitivo todo o tempo, todos os dias, e vai estudando, então talvez a questão do Alzheimer, a questão de doenças cerebrais, da senilidade mesmo, ela vai ficando, a probabilidade vai ficando menor. O mundo espiritual aí, de um jeito ou de outro, a gente precisa cuidar também. Do nosso corpo a gente vai cuidando, da questão financeira a gente vai cuidando, para que a gente tenha, no frigir desses ovos aí,
uma qualidade mesmo, para que a gente possa aproveitar esse tempo da renda perpétua, esse tempo da nossa aposentadoria, né? Assim, a grosso modo, o Flávio lá, ele não aproveitou nenhum mês, né? Eu nem sei como que ele passou sozinho aí da data que ele se aposentou até o dia 25 de dezembro, um mês de aposentadoria, e é uma história triste de se contar, mas é uma realidade que aconteceu muito próximo de mim. Então, é isso. A gente cuida do nosso fluxo de caixa, cuida da nossa demonstração financeira, a gente está cuidando da nossa gestão financeira. Essas são ferramentas que a gente tem, né? Se vocês pesquisarem aí no Google, fluxo de caixa, vão vir vários modelos, né? Eles são muito parecidos, e na minha pesquisa eu não encontrei aí nada que assim, que não se possa usar, né? Uma pessoa que achar um exemplo de fluxo, essa pessoa pode ir adaptando para a sua realidade. E depois, a pesquisa da demonstração financeira também vocês podem fazer, e vocês vão achar vários modelos aí na internet, e dos modelos que eu vi também não existe aí nenhum problema. Agora, se quer dar qualidade para isso, passa num sebo e procura um autor, né? No nosso trabalho, eu estou referenciando lá o Mauro Halfeld e o Roge, Masakazu Roge, que ele também está na nossa bibliografia, na ementa da nossa bibliografia da faculdade. E quando eu falei para vocês de livros que eu investi antes desse módulo começar, foram livros aí do Masakazu Hoji que eu trouxe. Comprei 4 livros dele. Juliano Oliveira. O senhor poderia explicar como resolver as contas do quiz que houve erros? Me desculpe, mas eu não entendo e acho que seria mais interessante, pois só comenta os erros e pula para a conversa sobre aplicações de aposentadoria. Ok, Juliana. Então, o que eu falei dos erros era sobre a questão da publicação, né? A pessoa usou a publicação francesa e errado, a publicação americana, e não usou a publicação francesa. Então, eu vou digitar aqui para vocês, só para ficar claro, né? Não teve erro de conta, mas teve erro de publicação. Eu vou usar aqui, ó, 54367, né? De reais. Isso pode ser uma resposta. Deixa eu aumentar essa fonte aqui, para que vocês vejam. Isso poderia ser uma resposta. Mas qual foi o erro? A pessoa que, na hora de responder, principalmente pela ansiedade, na minha opinião, isso é um erro de ansiedade. A pessoa acaba de fazer a conta, ela olha a resposta na calculadora e já escolhe a alternativa, né, por causa da ansiedade. E aí, de repente, ela escolheu, em vez de 543,67, ela escolheu 543,66. Foi o erro de arredondamento que eu comentei. Então, pessoas escolheram respostas que a resposta não tinha o arredondamento que a gente combinou. E o outro problema que ocorreu não foi problema de conta. A pessoa chegou no valor correto, mas aí ela escolheu uma alternativa que estava publicado dessa forma. No lugar da vírgula, tinha o quê? O ponto. E aí, no Brasil, a gente não pode publicar valores dessa forma. R$ 543,66. Foram esses 2 erros. Não teve erro de conta, né? Teve erro de publicação.
problema de arredondamento e de publicação que não era francesa. Essa publicação que está aqui no display de vocês é a inglesa, e no Brasil a gente usa a francesa. Professor, Fala, Jailda. é que as meninas, elas estão tendo um pouco de dificuldade na fórmula de colocar, vamos supor, a gente faz a fórmula e coloca, a gente coloca no lugar das letras os números, e resolvemos aquela fórmula. E na hora de potencializar, igual os juros compostos, na hora de potencializar esse juro composto, elas têm dificuldade, na hora de fazer essa continha, isso que elas queriam que se desse para o senhor, fazer umas continhas para ensinar passo a passo, para ver se elas conseguem entender melhor, que teve bastante dificuldade nesse quiz 8 delas. Tudo bem, eu faço isso agora, sem problemas, a gente tem um tempinho aí, e hoje eu não tenho problema de horário. A Michele está fazendo uma pergunta aqui sobre, tem pessoas que arredonda e outras que não, ambas estão corretas? Então, o que a gente combinou lá na frente? Que precisa arredondar. O mercado financeiro, o gestor financeiro, ele arredonda, né? Existe um critério que é o de mercado, que é o uso da regra de 5/4. Andréa Mota, tudo bem, precisa sair, essa aula está sendo gravada, né? E depois, veja aí, eu não vi o tempo aqui, mas é mais ou menos por volta de 50 minutos de exibição, você pode correr o vídeo inteiro até os 50 minutos, numa velocidade rápida, e a partir dos 50 minutos você vê essa parte que você, entre aspas, vai estar perdendo. Tá bom, Andréia? Então, é isso. Então, eu vou atender a solicitação da Jailda. Vamos lá. A fórmula para juros compostos, a base é essa. Capital que multiplica. Está tendo um gap hoje de tempo, né? 1 mais I, que é elevado ao tempo. Montante é igual a capital, 1 mais I, elevado ao tempo. Vamos supor aqui, valores que eu vou estar imaginando agora. Capital, 6.500. 1 mais... Se eu falar para vocês que a taxa é de 2,5%, 2,5%, vou colocar aqui em cima. Então, eu posso falar que a taxa ela é igual a 2,5%. Isso pode estar publicado. A taxa é essa. Aí, quando a gente coloca o I, é aquele número lá dividido por 100, não é? O I é igual a taxa dividido por 100. É uma das fórmulas que eu passei para vocês. Se a gente fala nisso, então o I aí nesse caso é 0,025, que é o 2,5 dividido por 100. E se eu falar para vocês que o prazo é 2 meses, então é elevado ao quadrado. Então, eu imaginei uma situação. O capital é 6.500, a taxa é 2,5 e o tempo 2 meses. Alguém ia perguntar? Professor, uma dúvida. Se o tempo for 3 meses, é elevado a 3? Sim. Ah, sim, tá ótimo. Se for 4, 5, sempre elevado ao número que é o tempo. Isso. Acho que na prova eu posso fazer 10 anos. Aí vai Sim, ser se fizer em 10 anos, vai ter que converter em meses? Então, se a taxa for mensal, vai precisar converter em meses, Jailda. Aí vocês vão fazer a conta 120 vezes. Aí é que não vai dar tempo, né?
Ô, Pro, a sua prova podia ser em dupla, hein? Ou é individual? Podia ser em dupla? Ou realizar. Então, gente, ó, o ensaio de avaliação que eu estou escrevendo, para que serve a avaliação? Alguém sabe? Para ver como vai se sair na prova final? Não, não, aí de forma genérica, Marina, não é? Gente, ó, ninguém deve ter. Acho que isso eu falei para vocês. Ninguém deve ter temor da avaliação, né? A cada final de aula, eu pergunto para vocês como foi a aula, né? Então, vocês têm esse poder de estar avaliando o nosso trabalho aqui. E isso tudo, principalmente pelo advento das metodologias ativas, a avaliação ela precisa estar presente em todas as atividades, né? Porque a gente precisa olhar para aquilo que aconteceu e ver o que a gente pode melhorar. E enquanto pessoa, a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? Eu vou falar da minha cultura aí, que de moleque eu aprendi, né? Mas o padre lá, quando eu tinha 10 anos, ele pedia para a gente colocar a cabeça no travesseiro e fazer um exame de consciência. O exame Tchau, de professor. consciência. Falou, Timóteo. Tchau. Tchau, bom dia. Então, ele pedia para a gente colocar a cabeça no travesseiro e fazer um exame de consciência. E o que é o exame de consciência? Você faz um filmezinho de tudo que você viveu no dia, né? E aí você vai, o quê? Olhando tudo que você fez no dia, para que amanhã depois, se de repente eu briguei com um amiguinho, se eu respondi à minha mãe, né? A gente vai avaliando cada uma dessas ações aí, para que amanhã a gente esteja melhor, né? Então, nesse ensaio de avaliação, de teoria da avaliação que eu estou fazendo, a avaliação precisa levar a gente para uma autoavaliação, né? E essa autoavaliação, ela é pessoal, ela é individual, né? Se eu fizer uma prova em dupla, às vezes algo que precisa ser melhorado não fica muito claro, né? E cada um de nós aí eu, com certeza, tenho bastante espaço aí para melhorar. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Então, é um pouco nesse sentido, né, Marina? Por isso que as avaliações em final de curso, elas são individuais. Eu preciso ver vocês no individual, né? Ou melhor, né? Como a avaliação precisa levar vocês para a autoavaliação, então, estamos finalizando um módulo, é a avaliação conclusiva, e eu estou fazendo sozinho, eu preciso ter um balanço, né? O nosso regimento aceita um aproveitamento de 60%, né? Eu falo para os meus filhos que eles precisam se exigir 110%. Então, mesmo que todo mundo esteja mirando 100%, né, e a gente tenha várias pessoas aí conseguindo 100%, não significa que não precisa ser melhorado. Dá para melhorar. Se eu tenho várias pessoas pensando no 100%, eu vou tentar pensar no 110%, no 120%. A gente precisa se exigir sempre. Então, por isso que as avaliações, elas não são individuais, Marina. Convenci você? Tá saindo um Pro, bom. é a Fran. Fala, Eu só Fran. fico pensando assim nessa avaliação de 1 hora, que eu acho que é pouco tempo, né? Na minha concepção. Outra, meu problema com a avaliação também é porque em uma avaliação tipo, avaliar tudo, olha minhas palavras, avaliar tudo em uma prova. E o processo? E o quanto a gente se matou para fazer esses outros quiz? Vai ser levado em consideração? Porque esse é meu ponto, porque teve todo um processo até chegar lá. E em uma prova de ter essa nota, e se a gente não alcançar essa nota? Consegui Então, passar o que eu quero falar? É que eu tô meio...
Não, entendi. Eu vou tentar responder o que você falou, né? Então, é assim, os 60 minutos é uma referência, né? Nas minhas provas, a gente trabalha com 60 minutos. Ele, como eu falei para vocês, ele é o dobro do tempo para qualquer concurso que vocês forem fazer aí no futuro. Mas, no dia da prova mesmo, a gente sabe, o horário de início é o mesmo para todo mundo, mesmo aquele que chega atrasado, né? O horário de término é 60 minutos, mas a pessoa não terminou ainda, eu não fecho mais a prova, né? É o único dia que o formulário lá, ele vai ficar aberto por um pouquinho mais de tempo, até a necessidade de cada pessoa fazer, né? Se a gente tem 7 questões que são objetivas, elas são muito rápidas de fazer. E essas 7 questões objetivas, elas não serão nada diferente do que a gente já trabalhou, né? Vamos supor, no maior universo, né? Se a gente trabalhar 7 quizzes de 10 questões, são 70 questões. Dessas 70 questões, eu vou escolher 7 que vocês já trabalharam. E dessas 7 questões, elas vão estar lá na avaliação conclusiva. E depois tem 3 questões que são abertas, para completar lá a nota 10. Então, 60 minutos é uma referência. No nosso regimento, quando a gente fala da avaliação continuada e a gente fala da avaliação conclusiva, a formulação ali, ela considera o processo, com certeza, né? O fato de a gente falar da continuada é a situação do processo. E aí, no caso, quando eu falo para vocês que na continuada eu escolho as melhores notas, para ajudar no processo. Quando eu falo agora do quiz 9, que é o próximo, que de repente ele pode estar ajudando a constituição de uma média, eu estou considerando o processo com certeza. Aí vocês podem argumentar dizendo que não. E esse controle de ansiedade a gente precisa ter, né? Acho que ninguém deve temer a qualquer que seja a avaliação, né? Uma coisa que é muito comum, uma coisa que é novidade, avaliação 360 no mercado corporativo, que ela já está na rede estadual de São Paulo, né? Uma avaliação 360, todo mundo avalia todo mundo. E quando começaram essa história dos feedbacks, os diretores, os presidentes, eles eram os deuses. Ninguém podia estar avaliando diretor nem presidente, né? Então, os feedbacks, eles eram feitos no nível aí dos funcionários. Mas hoje, quando a gente fala da avaliação 360 graus, todo mundo avalia todo mundo. E isso é interessante, né? Falando aí da realidade escolar, estadual, então, o aluno avalia professor, o professor avalia professor, funcionários avaliam professor, diretor avalia professor, coordenador avalia professor, e o próprio professor se avalia. Então, existe todos esses níveis de... Quando a gente fala de 360 graus, a gente está dando uma volta inteira. E quando a gente dá essa volta inteira, essa avaliação acontece em todos os níveis. Então, vamos supor, eu sou muito bom na relação com os meus alunos, então eu vou ter uma nota boa. Mas, de repente, eu trato mal uma funcionária que é da equipe de limpeza. Então, por ela, eu vou ser avaliado mal, né? Então, eu tenho aí algo a melhorar com essa situação. Eu sou muito desrespeitoso, de repente, no relacionamento com o pessoal da secretaria. Então, quando eles me avaliarem, eles também não vão me avaliar adequadamente. Só para falar de exemplo. Mas eu acho que, no nosso regimento, a gente está considerando o processo, está considerando o dia, e 60 minutos é referência. E a gente começa a trabalhar metade do curso para frente, essa referência, para que aos poucos a gente vá quebrando essa ansiedade. Não sei se a resposta ficou adequada ou tem alguma coisa que te preocupa ainda, Fran.
Não, é mais essa questão da ansiedade também, né? Lógico que eu ainda estou insegura, não vou mentir para você, né? Que lógico, eu ainda tenho eu ainda não sei fazer essas contas direito, mas por isso a minha insegurança também em questão do tempo, que eu demoro, que as meninas que estão melhores gastam 10 minutos, eu gasto 30, 50, então assim, esse é meu ponto, né? Será que eu vou conseguir dar conta de fazer nesse tempo? Tá. E eu tenho Então, outra essa daqui é pergunta. uma questão que vai cair, né? Juros compostos, ela vai cair, é uma das questões, né? Aí, a pergunta do montante, a pergunta do rendimento também cai, e a pergunta da taxa equivalente também cai. São as três contas que devem estar caindo nessa avaliação conclusiva. E a gente tem aí, em tese, metade do tempo agora para continuar treinando isso, Fran, né? Sim, sim. Eu tenho outra pergunta, Pro. E as pessoas que não conseguirem entrar nesse horário para fazer? Então, essa pergunta foi feita e eu não tenho uma resposta agora. Eu estou pedindo para que aqueles que tenham dificuldade desse horário possam estar negociando aí para que no dia da prova, numa quinta-feira de manhã, das 9 às 10, em tese, estejam aqui. Mas aí eu vou estar conversando com a coordenação para ver que flexibilidade a gente pode dar. Marina levantou a mão? Ô, Pro, a sua avaliação é dia 1º de junho e é 1 hora só? A referência é 60 minutos. Nossa, Pro. O senhor podia colocar 1 hora e meia, né? Não, então, no dia da prova, esse tipo de prova não é a primeira vez que eu faço, tem alunos que terminam em 15 minutos, depois outros terminam em meia hora, a maioria termina em 50 minutos, outros vão terminar em 60 minutos, e tem aqueles que têm um pouco mais de dificuldade e terminam depois, não tem problema, termina depois. E eu vou estar lá, espero que eu não tenha nenhum incêndio para apagar da outra escola, mas nessa data aí, eu estarei aguardando para fechar a prova até o último minuto, até o último aluno fazer. Ah, tá. Vai ser dia 1º mesmo? Então, essa é a referência que eu tenho agora. Acho que não vai mudar, mas tem uma situação que é assim. Espero que daqui para frente, dia a dia, tudo esteja melhorando e a gente não precise mais mexer no calendário, né? Mas se mexer no calendário, aí essa data ela muda, Marina. Mas se não mexer mais, essa é a nossa referência agora. Ah, porque a gente já se prepara, né? Falta 1 mês e meio só. Passa rápido. 1º de junho vai ser uma terça-feira. Então eu errei. Já vim até pesquisar porque eu já estou na ansiedade. Então é dia 3 de junho. Dia 3? 3 Tá. de junho. 3 de junho, quinta-feira, sim. Mas quando eu falo 1º de junho, é sempre uma referência, tudo bem? E aí, independentemente da pandemia ou não, a gente vai se preparando para, no comecinho de junho, a gente está preparado para ter um bom aproveitamento aí na conclusiva. Diele, levantou a mão? Pergunta. Ah, não, Diele saiu. Quem que levantou a mão? Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui, mas teve um aviso de mão levantada. Francisca, Oi, Francisca. bom dia. Eu quero tirar dúvidas sobre quando arredonda, quando não arredonda, isso me confunde muito, quando que eu tenho que fazer esse arredondamento ou não. Por favor. Então, arredonda sempre, né? Mas agora usando a regra dos 5/4. Vamos fazer essa questão aqui, para ver se vai surgir aí e a gente consegue esclarecer para vocês, não é? Então, eu falei para vocês, nesse exemplo, que dá um capital de 6.500, uma taxa de 2,5% e o tempo de 2 meses, para facilitar aí. Aí, ó, substituir na fórmula, 6.500 capital, está lá substituído. O I é o 2,5 dividido por 100, ele já está lá na fórmula. E o tempo é 2 meses. Eu coloquei o 2 ali
exponenciando aquela situação. A substituição, ela está feita. Agora, na prioridade das operações matemáticas que a gente aprendeu aí desde sempre, parênteses a gente faz primeiro. Então, vai dar 1,025 dentro do parênteses. E continua elevado a 2. Tá claro aí até aqui para todo mundo? Para mim, sim. Então, qualquer coisa é só perguntar. Gente, ó, só para deixar bem explícito, eu coloquei 1,2 de propósito, quer dizer, não, 2 meses de propósito, só para deixar claro aí essa digitação que eu vou fazer agora, né? 1,025 elevado ao quadrado é o que a gente vai fazer primeiro, certo? Então, eu só vou deixar escrito, ó. 1,025 ao quadrado é isso daqui. 1,025 vezes ele mesmo, né? Então, é uma multiplicação entre ele mesmo duas vezes. Se fossem 3 meses, eu estaria escrevendo 1,025 uma terceira vez. Se fossem 4 meses, estaria escrevendo 1,025 uma quarta vez. Porque isso é potência, né? A gente está fazendo essas contas de vezes aí pela quantidade de vezes que o expoente da potência está pedindo. Então, é essa continha que a gente faz. Agora, uma vez explicitado dessa forma, a gente não importa mais a ordem, né? É só multiplicar. Quem já fez essa conta? Posso responder, Pro? Se pode responder? Pode sim. Eu estou perguntando agora, por favor. Vai dar 1,050625. 1,050. Opa. 1,050. 625? Isso. Digitei certo? Sim. Sim. 1,500625. Agora, quanto que dá essa outra multiplicação aí, gente? 6.829,0625. 0,625. Ok. Gente, ó, agora que entra a história do arredondamento, não é? Nessa história do arredondamento, quando a gente faz a resposta, esse montante é igual na publicação francesa, que é o que o Brasil adota, 6,829, vírgula, para separar a decimal, né? Vírgula, 2 casas, que é o que a gente combinou. 0,6 ou 0,7? 0,7, né? 0,6. Não, professor. Não, peraí, deixa eu ver aqui o negócio. 6.229. É 0,6. É 0,6. Isso, porque a terceira casa é 2. Então, ó, eu vou espaçar aqui. O número que está saindo fora é o 2,5, né? Depois da segunda casa, a gente tem o 2 que está na terceira casa decimal. Então, esse é o critério do arredondamento da regra de 5 quartos, né? Se o número que está caindo fora, o primeiro número que está caindo fora, ele é 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, no nosso caso é 4, a casa que fica, né, que é o 6, ela permanece. Se fosse ao contrário aqui, ó, se fosse 52, né, só para exemplificar, não é? 0,07. Seria 0,7. Então, de novo, a terceira casa, se ela for 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa que fica aumenta 1. Aí vira o 0,7.
Bom dia, Tereza. Então, esse é o critério de arredondamento, que, pelo nosso combinado, não pode falhar. Ficou claro aí, gente? Para mim, sim, professor. Ficou, professora, eu consegui entender também melhor hoje. Tá? Então, a gente precisa olhar para o número que está caindo fora, que a gente vai cortar na hora de escrever, não é? Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, o que a gente copiou não mexe. Agora, se o número que está caindo fora, o primeiro número que está caindo fora, ele é 5, 6, 7, 8 ou 9, o número que fica, ele precisa aumentar 1. Né? Se o número que fica é 49, aí a gente vai escrever 50. Se o número que fica é 73, a gente vai escrever 74, né? Falando dos centavinhos. Então, a pergunta do montante, ela é um ponto na conclusiva. Então, muda os valores, mas o jeito de fazer é exatamente o mesmo. Então, essa parte operacional de fazer, vocês precisam, de hoje até lá, a primeira semana de junho, estar se habituando para fazer essa questão, para garantir esse pontinho dessa conta. Qual que é a outra conta? Pegar esse valor de 6.829,06 e tirar 6.500. Do montante, a gente tira o capital. Aí a gente vai ter 329,06. Então, na resposta do rendimento, a gente vai falar que juros é igual a 329,06 reais. Ou coloca aqui na frente. R cifrão. Então, esse é o segundo pontinho da avaliação conclusiva. Professor, só explica agora também para elas entender a percentual, que é a mesma coisa, tá? Vou explicar. Então, montante é o que a gente chegou lá no 6.829. Aí, quando pergunta qual é o rendimento, do montante tirar o capital. Do montante tirou o capital, a gente chegou no rendimento desse 329. Esse é o segundo pontinho. Qual que é o terceiro ponto e a terceira conta que vai aparecer lá no dia? Acho que não vai ter mais conta. Depois o resto vai ser essa teoria que a gente está trabalhando. Inclusive a teoria da aula de hoje. Aí, ó, eu vou só copiar esse pedaço aqui, ó. Então, nessa conta, quando a gente trabalha com taxa, a gente está trabalhando esse pedaço da fórmula, que na tela de vocês aí está um pouco mais cinza. Todo mundo está vendo isso? Eu vou copiar isso e levar lá para baixo para atender aí o que a Jailda pediu, para trabalhar só a taxa. Né? 2,5% ao mês equivale a que taxa para 2 meses? Então, eu peguei esse valor aí, o 2,5 mais 1, né? O 2,5 dividido por 100 mais 1, e estou elevando ao quadrado. Essa conta a gente já fez. Ela dá 1,050625. Então, ó, 1,050625. Então, isso é o 0,25 elevado ao quadrado. É ele vezes ele mesmo que dá essa conta. Aí, como a gente está trabalhando com a taxa, e nós vimos aqui que para colocar o 2,5% na fórmula, a gente dividiu por 1 e somou 1. E para que a gente fale da taxa agora, a gente precisa subtrair 1, que vai dar o
0,050625. Tirei o 1 que a gente tinha colocado na entrada da fórmula. Agora, na saída, eu tiro o 1. Né? Esse 1 é 1 inteiro, então eu estou tirando 1 inteiro da unidade. Não estou tirando nem de décimo, nem de centésimo, nem de milésimo. Estou tirando lá da unidade. Então, tirei 1 da unidade, ficou 0,050625. E aí a gente pega e multiplica isso por 100. Porque agora a gente vai publicar uma taxa. Então, a gente, para publicar a taxa, multiplica por 100. Aí vai dar 5,0625. É isso? O senhor colocou 6 no final. Sim. Ah, tá. 2,5. Erro de digitação. Bateu? Sim. Sim, professor. Então, aí na resposta, gente, ó, que a terceira conta que vocês fizeram, vocês vão publicar lá 5,06%. Porque aí, de novo, não vai dar arredondamento, certo? Sim, professor. Tá? Se o número... porque o que a gente está tirando aqui é o 2,5. Se fosse o 52, 62, 72, 82 ou 92, aí a casa que fica aumenta 1. Aí, em vez de publicar 0,6, a gente publicaria 0,7. Mas nesse caso, como está no grupo do 0, 1, 2, 3, 4, é o 2, então a casa que fica permanece. Aí tira o 2 e o 5, né, professor? É isso mesmo, né? Isso. Então, esse 2 é milésimos, 2 milésimos. Então, ele cai fora, porque no Brasil a gente só trabalha centavos, não é? Centésimos. Então, a parte de milésimos cai fora, décimos de milésimos cai fora, centenas de milésimos cai fora, milésimos de milésimos cai fora, e a gente só trabalha com décimo e centésimo. Então, a gente tem 0 décimos e 6 centésimos. Então, esses valores aí, pelo nosso combinado, 2 casas decimais, ficam na resposta, né? E usa o arredondamento. Professor, então quando a terceira casa for 1, 2, 3 ou 4, arredonda. E quando for acima de 5, permanece? Ao contrário. É ao contrário? É exatamente o contrário, Maria. Ah, tá. Isso que eu estava me confundindo. Gente, antes de vocês irem embora aí, eu vou anotar a presença. Posso encerrar a gravação? Pode sim. Tá. Aí, Sim, gente, eu professor. estou anotando aqui as presenças, mas vocês podem depois falar da aula, por favor, avaliar o que aconteceu.